Opa! Quintal de Estrelas entrou. Tudo bem? Elivelta de Teresina, frases transformadoras. Sejam bem-vindas. Estou esperando a nossa convidada. Aninha também chegou. Sejam todos bem-vindos. O Paulo Roberto da Bahia. Paulo, como é que tá você? A Minuche, um anjo de luz. Que bom, Minuche, que você está aqui com a gente. Que legal. Então, daqui a pouquinho nós vamos começar. Boa noite, Alivelta. Eita, Almir, como é que tá, hipnoterapeuta? Tudo bem, Almir? Eita. Aleutakachile entrou. A Maria José Barroso. Boa noite, grande Almir. É isso aí, Paulo. Paulo Moura, Paula Moura, né? A Maria José Barroso, Vizinha Franca entrou. Eita, Vizinha Franca deve ser assim bem. Olha, comigo não tem negócio não, é franqueza. Joelma Domingos, como é que tá você, meu amigo Domingos? A Valneide também está aqui com a gente. Estamos aguardando a convidada, né? A Fátima Miranda, a Márcia Belfort. Olá, Márcia! A Ariana, a Joelma. Isso, muito bem. Então vamos esperar, né, que a Fátima solicite o convite, tá bom? Ela já está aqui com a gente. A Valneide, olá, Valneide. Eliane, isso. Então, Fátima, você já está aí, né? Com a grande e maravilhoso nome, né? Quintal de Estrelas. Quem nunca viu, né? Um quintalzinho à noite, quando falta energia, cheio de estrelas. Olá, Simone da Bahia. Seja bem-vinda. Já solicitei. Fátima, a tua solicitação não chegou aqui. Poxa, que faremos? Fátima, solicita novamente, por favor, tá bom? Aloca, Aloca Zahar também está por aqui, que é a Simone. Rapaz, Simone, teu nome ficou bonito, viu? Aloca Zahar. Vamos lá, Fátima, mais uma vez. Então, esse tema, tal de Estrela, tá pedindo para me convidar ela. Tá bom, Fátima, vou te convidar. Opa. A solicitação foi agora, Fátima. Dá uma olhadinha, por favor. Opa! Agora eu cheguei. Então vamos iniciar, Fátima Miranda, com o nosso tema maravilhoso de hoje. Primeiro, Fátima, quero dizer que é uma grande satisfação depois de uns. Quantos anos, Fátima? 15, 18? 500 anos. Não, fala a verdade, 500 anos sem se ver. Sei lá acho que uns 20, né, quanto Fátima? tempo. Por aí. É. Não, Pois acho que é. mais de 20, viu? Mais de 20, porque 26, 27, 28 anos eu estou em picos. Então faz mais de 30 anos. Não Mais de mudou nada, 30. Fátima. Muito bem. Estamos Então, bem. a Fátima, Ah, ela é minha prima, prima adotiva. Aliás, eu acho que eu sou primo adotivo dela. somos primos e irmãos. Ah, primos, falou lindo. Fátima, inclusive, eu quero até já deixar aqui um desafio. Se nos últimos 5 minutos, eu aviso, ó, daqui a 5 minutos, vamos terminar, que é para a live não cair, né? Se você me lembrar, Ah, eu vou te fazer uma pergunta para saber se você lembra de uma pergunta quando você era criança e chegou lá em Teresina, quando veio de São Paulo. Mas só se você lembrar. Se você não lembrar, a gente não vixe, fala desse assunto. talvez eu lembre. Tá. Fátima, se apresenta um pouco Oi. aqui para a gente, por favor. Certo. Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui com meu primo, que a gente se reencontrou porque eu fui atrás dele, né? Procurei o Instagram dele
A gente tinha se separado porque cada um... A Helena entrando aí, Cláudia. A Helena está entrando também. Oi, Helena A gente, Miranda! a gente se separou aí porque cada um vai para um lado depois que cresce, mas a gente passou um bom tempo da nossa infância e juventude junto, era junto e misturado, todos os primos ali. E assim, a gente fica muito feliz de ter recebido esse convite, de ter dado certo a gente se encontrar em outro patamar, em outro estágio da vida da gente, mas tão importante quanto, porque a gente está retomando muitos laços. Eu moro em Picos, Piauí, né? Há 28 anos já. Sou advogada, mas estou em formação também no curso de psicologia, que é o que está me motivando de novo, porque quando eu fui fazer minha graduação em Direito, eu estava super motivada e agora estou realmente muito motivada também. Então, e sou espírita de nascença. Eu acho que eu sou espírita de outras vidas. Já vamos entrando no assunto. Eu sou espírita de nascença, porque tem muita gente que vem para essa vida e tem que correr um longo caminho até conseguir acreditar em alguma coisa. Eu já me entendo por gente acreditando no que eu acredito hoje, né? Então é tudo isso. E estou muito feliz de estar com você, Cláudio. Oba! Eu também estou feliz. Eu até quero mostrar aqui para pessoas que estiverem nos assistindo, que às vezes as pessoas, rapaz, tem alguma indicação de livro, né? Tem um livro chamado A Terapia de Regressão a Vidas Passadas, de um brasileiro, Paulo Centenaro, tá? O interessante, Paulo, é que os livros saem, as letras saem diferentes, né? Trocada. Mas tudo bem, tem livro da editora Madras, né? E tem o clássico, né? A Cura através de Terapia de Vidas Passadas, do Brian Weiss, né? Que é um livro muito conhecido. Ele tem outro livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, que aborda esse assunto. E eu acredito que a maioria das pessoas já me conhece, né? Meu nome é Cláudio Chaves, moro em Fortaleza, criei o Instituto de Desenvolvimento Humano Cláudio Chaves, que é um projeto desde quando eu tinha 19, 20 anos. Tinha vontade de unir pessoas para ensinar um pouco aquilo que eu nem sabia ainda naquela época, mas sabia que era importante. Próprio do geminiano, tem essa característica. Eu sou super apaixonado pela hipnose, é uma área que eu mais me dedico, e TVP está dentro de uma área de hipnose de certa forma, né? E amo muito também programação neurolinguística. Agora, a coisa, Fátima, que eu mais amo é quando eu vejo as pessoas se desenvolvendo, as pessoas conseguindo ampliar suas percepções da realidade, formando novos conceitos, abandonando algumas cascas e tendo crescimento com isso. Daí, quando eu te convidei para lá, eu disse, rapaz, vamos criar um título que realmente ele seja provocador, né? Então, esse tema, hipnose, que muita gente tem preconceito, regressão a vidas passadas dentro da hipnose, que muita gente tem preconceito, espiritismo. Espiritismo. Tem gente que cobra a esquina que não chega nem perto, né? Então, de repente, estamos aqui para falar sobre isso e queremos respeitar todas as religiões, todas as crenças, mas não dá para a gente deixar de dar a nossa opinião, a nossa percepção, apesar de eu não ser espírita. Eu descobri, Fátima, que primeiro eu sempre tive assim, uma inquietude muito grande espiritual. Eu sempre quis descobrir quem era Deus, queria saber onde é que ele morava, o que eu fazia para ele viver perto de mim. Talvez para compensar a educação, a ausência da mãe quando eu fui dado, não sei. Então, eu sempre tive muita vontade de ter essa relação próxima com Deus. Depois, quando eu fui pesquisando, e uma época quase, não sei se você sabe, mas teve uma época quase que eu fico louco, medo de ir para o inferno, mas não acreditava que o inferno existia. Aí eu comecei a estudar várias e várias religiões, depois que eu cheguei à minha conclusão, que eu estou muito satisfeito, equilibrado, tranquilo com ela, eu decidi não ter nenhuma religião, porque assim eu posso me relacionar com qualquer pessoa de qualquer religião, respeitando profundamente a religião dela, porque para mim estar acima da religião é a verdade, e juntamente com a verdade a espiritualidade, então ficou resolvida a minha situação. E fale para nós aqui, Fátima, um pouquinho como é que foi a sua busca até encontrar-se no espiritismo, dizer aqui que eu boto minha mala e fico tranquilo. É aí que é engraçado, é isso que eu estou falando. Eu sinto que eu acredito no que o espiritismo traz, desde que eu não sei te dizer desde quando que eu comecei a acreditar, porque em tudo, eu me senti tão acolhida no espiritismo, que parece que não tem aquela roupa que você veste que era para você, foi feita sob medida,
Então, eu cresci numa família, você sabe, católica, católica mesmo. E depois a mamãe, ela hoje é evangélica, né? Então, na minha Ah, família, a mamãe é evangélica, ela é batista. Então, na minha família, mas aí é que tá. A mamãe, ela era católica, ela é evangélica, mas acima de tudo, uma mente super aberta. Uma pessoa extraordinariamente aberta, né? Então, eu acho que eu tive um privilégio de crescer numa família assim. E aí, eu meio que apenas fui abraçada pelo espiritismo porque eu já me sentia espírita, entendeu? A minha essência é espírita. Porque eu acredito no que é essencial dentro dessa doutrina espírita, que seria a reencarnação. Se eu acredito na reencarnação, eu não posso ser católica, eu não posso ser evangélica, porque o diferencial básico, assim, o divisor de águas é acreditar ou não que você vai ter outras vidas e mais outras vidas, né? Então, eu sempre fui muito crente nisso. Então, eu não podia ser outra coisa. Eu sou espírita, né? é, muito bem. Fátima, agora é o seguinte. Nós tivemos uma conversa pré, né, antes de ontem, Hum, aí eu estava falando assim que para a hipnose, a questão da hum. regressão a vidas passadas necessariamente não tem nada a ver com reencarnação. Aí você, opa, como é que pode? Eu disse, não, não O vou que eu entrar nessa conversa. discordo, né? Mas a gente vai discordar também. Não, mas na verdade, assim, Fábio, é porque, digamos, o terapeuta, a postura do terapeuta, ela deve ser a mais neutra possível e oferecer as ferramentas para as pessoas de acordo com as necessidades delas, respeitando as crenças delas. Só que, Uhum. quando a gente faz a regressão, né, a vidas passadas, e a pessoa acessa memórias, tudo bem. Mas quando você vai fazer pesquisas, que explicações estão por trás ao acesso àquela memória, aí a gente vai encontrar algumas explicações que necessariamente não é de reencarnação. Não quer dizer que seja uma explicação final, definitiva. Não quer dizer isso. Então, o que eu faço? Eu sempre, quando lido com um cliente que me procura fazer uma regressão de vidas passadas, e são poucos clientes que me procuram, porque eu explico, em média, dura 3 horas, é uma manhã toda. Consequentemente, o Uhum. valor da sessão de. Porque não dá para ir lá e voltar e pegar o bondinho para casa, não. É um Né? processo. E você não pode deixar janelas abertas. Você tem que fechar as janelinhas que você abriu todas, né? E então eu deixo bem claro para o cliente, consequentemente, por ser a manhã toda, o valor é diferente e tal. Agora, o que me chama muita atenção é que, e isso é uma coisa que eu falo com as pessoas que trabalham especificamente com regressão de vidas passadas, é que a maioria das questões que você consegue resolver com a regressão de vidas passadas, você consegue resolver também com a regressão de memória e indo ou não até o útero materno. É isso que chama muita atenção. E o que me chama mais atenção ainda, Fátima, é que tem outras terapias que não usam nada disso. A pessoa chega com uma demanda bastante complicada, bastante desafiadora, e ela também consegue bons resultados. Então, é como se cada pessoa nascesse com um créditozinho que ela indo buscar com sinceridade ajuda para resolver a questão que a incomoda, ela pode encontrar uma chave ali. Agora, Uhum. tem casos que só vai com regressão a vidas passadas, realmente, realmente. Você já teve alguma experiência, Fátima, de fazer a regressão a vidas passadas? Não, eu tenho vontade, mas eu não tive oportunidade. Eu não tenho medo. Não tenho preconceito, não tenho medo e acredito que pode abrir portas importantes para o nosso amadurecimento espiritual, inclusive. E como você falou, resolver aí um monte de quiprocó que atrapalha a nossa vivência saudável, né? Inclusive mental, aqui nesse plano. Perfeito. Inclusive, eu quero dar uma boa notícia para você. Eu tenho 99% de ousadia em afirmar que você conseguiria ir uma regressão a vidas passadas sem nenhum problema. Porque a tua crença já abre todas as janelas, tá certo? Eu tenho uma É. cliente, Fátima, olha a ironia da vida. Uma cliente, uma vez, ela me procurou, ela queria fazer terapia, e eu falei dos tipos de terapia que eu trabalho, e com regressão de vidas passadas, né? Ela disse, não, mas tem detalhe, eu sou evangélica desde criança, todos meus conceitos, eu não acredito em reencarnação, não acredito em nada nisso, e
Então não vai funcionar comigo, porque eu não acredito. Eu expliquei para ela que nós não discutimos se existe ou não reencarnação, nós não trabalhamos com essa ideia, nós trabalhamos com o conteúdo que a pessoa acessa para resolver a demanda que ela traz. Então essa pessoa, ela se achava estranho na família, ela não se via de alguma maneira ali ajustada, e ela tinha essa curiosidade. E eu propus, e ela aceitou. E Fábio, essa pessoa foi para uma fase mais ou menos 1400 e pouco, 1500, antes do Peroso Cabral chegar no Brasil, mas estava bem pertinho. Então ela era criança, viveu memórias extraordinárias. Porque a gente tende, quando você consegue fazer uma regressão com a pessoa e você acessa uma determinada memória, que você, como terapeuta, acredita que tem alguma associação com a demanda que a pessoa lhe procurou, e aí tem uma coisa maravilhosa e linda que talvez seja novidade para muita gente. Você pergunta para a pessoa que está ali sendo submetida à regressão se ela associa aquela imagem que está acontecendo, aquela cena que está acontecendo, com o trauma que ela carrega hoje. Tu já pensou, é a pessoa assistindo o próprio filme dela no outra vida ou na suposta memória, né? é incrível, né? Porque o que você está falando, a gente já passou aqui por umas cadeiras de psicologia e Freud, aquela famosa frase, Freud explica. Porque o que ele fazia, através da associação de ideias, era exatamente buscar lá naquele cofrinho fechado aquilo que doía e que naquela vida, naquele momento da vida da pessoa, causava os transtornos, que eu acho que é mais ou menos isso que você está falando. Agora, como é que a gente regressa a vidas passadas se a gente não viveu vidas passadas? Se a gente viveu vidas passadas, provavelmente a gente reencarnou, não? A gente viveu vidas passadas de que forma, né? Aí eu não entendi aí, como é que pode ainda? Fábio, aí é o seguinte, realmente a lógica nos leva a isso, tá bom? Mas existe também a teoria do inconsciente coletivo. Você pode estar acessando a memória de antepassado seu, você pode estar tendo uma fantasia, você pode criar toda aquelas imagens, tá certo? Vindo do teu inconsciente, produto de várias questões que você vivenciou. Por isso que nós não entramos na discussão se é ou não uma vida passada. O que nos interessa é o resultado terapêutico que a pessoa veio nos procurar. Seria uma memória, né? Uma memória. Uma memória acessado a essa questão. Agora, eu particularmente, apesar de não ser espírita, eu acredito na reencarnação. Aliás, eu vou até além. Se algumas pessoas estiverem sabendo que eu penso sobre isso só hoje, que seja novidade. Vou até além. Eu não consigo imaginar Deus sendo justo se não existir reencarnação. Porque as teorias que nos ofereceram, ou vai para o céu ou vai para o inferno, eu não quero nem chegar perto de um Deus, porque eu não consigo ver amor nele, nem consigo amá-lo. Eu estou sendo sincero comigo, por favor, Senhor, não dá certo. Se for purgatório, céu ou inferno, eu acho assim, muita judiação. Só uma vez, só tem a ter que passar por isso, tá? Então eu imagino que é mais democrático, é um aprendizado mais bonito. Os grandes líderes espirituais que eu respeito, eles acreditam nisso. Existe uma pequena diferençazinha na crença desses líderes para as teorias mais comuns que existem, tá? Mas eu, como terapeuta, eu não me posiciono em relação a isso. Não pode, nem pode, né? Mas o fato é que quando você vê, quando você percebe, quando você ouve, Fátima, a pessoa acessando aquelas memórias e ela se identificando, e ela pode se identificar tanto quando as memórias são boas, que é a identificação linda, maravilhosa. Maravilhosa. Mas quando é memória traumática, Fátima, chega a dar desespero, viu? Chega a dar desespero. E aí vem uma coisa que eu quero deixar... Fátima, tem um detalhe. A pessoa acessa a memória, ela vive aquelas emoções, tá? E quando ela está vivendo aquelas emoções, naturalmente ela pode sofrer. Aí nós temos os recursos. Ela observar aquela cena apenas como observador. Espectadora distante, né?
Exato, Uhum. ela se dissocia daquela imagem, vivencia ela, e a partir daquela dissociação ela sofre menos e pode se processar melhor esse trabalho. O fato, Fátima, Uhum. eu sempre tive muita curiosidade de fazer curso de regressão a vidas passadas, aqui em Fortaleza é bem raro, pra você ter uma ideia, é bastante raro. Você Aí, já fez? sim, eu já fui submetido, Você? Isso. Aham. acessei a memória de... Fiquei curiosa. Rapaz, eu te digo já. Então, Wagner, olha o que aconteceu. Eu organizei uma formação, sempre organizo formações de hipnose clínica, 120 horas, 140 horas. E eu queria colocar nessa formação um módulo sobre regressão a vidas passadas. Aí fui procurar algumas autoridades no Brasil. Rapaz, era tipo assim, se eu vendesse todo o curso para pagar só aquela pessoa, talvez desse para trazê-la, né? Então era 20 mil, 25 mil, 18 mil mais barato, né? Aí a Daniela, minha Sei. esposa, maravilhosa, melhor mulher do mundo, ela encontrou, Hum, ela fez uma relação de 5 pessoas, ela selecionou o nome, Fátima Valverde. Aí eu peguei, eu liguei diretamente para a Fátima, né? Disse, olha, Fátima, meu nome é Cláudio Chaves, eu moro em Fortaleza, estou organizando uma formação aqui em hipnose clínica. Eu gostaria muito que você viesse dar um módulo para nós aqui sobre regressão a vidas passadas. Eu li que você trabalha há mais de 30 anos com isso. Ela, não, Cláudio, eu só trabalho com regressão de vidas passadas. Eu, caramba, achei a mulher da minha vida para dar esse treinamento aqui. Agora é o seguinte, Fátima, vou te fazer uma proposta, mas essa proposta que eu vou te fazer, você não precisa aceitar agora, mas é o que nós vamos poder te pagar. Porque aqui a realidade econômica é diferente lá de São Paulo, etc e tal. Ela me faça a proposta. Eu fiz, ela disse que no outro dia me dá a resposta, e deu a resposta, Fátima. Ela aceitou. tentou. Presta atenção, ela estava dando curso, né? Disse, olha, eu quero falar uma coisa para vocês que nem o Cláudio sabe. Eu tenho uma amiga que é vidente. E eu procurei essa amiga, falei com ela por telefone, e perguntei, e aí, como é que estão as coisas? Como é que está a minha aura e tal? Eu disse, olha, uma pessoa vai ligar para você lá do norte. O nome dessa Do pessoa... norte? Ah, do norte. É para eles, né? Tudo A aqui é norte. pessoa confunde Nordeste com Norte. Tá certo. Aí disse, olha, o nome dele é Cláudio. A Ele vai, vidente falou? ele vai lhe fazer um convite para você dar um curso lá na cidade onde ele mora. Ele vai lhe fazer uma proposta que Uhum. está totalmente fora da sua realidade. É uma proposta que você não aceitaria. Mas aceite. Aceite, porque seu conhecimento é necessário lá. Ela falou na Atenção. sala. Aí teve gente que ficou emocionada, eu fiquei alegre, fiquei feliz. Então, aí a Fátima veio fazer esse curso aqui, maravilhoso. Uma pessoa, você regride a vida passada, tripassada, só ouvindo a voz dela. Um detalhe, ela é psicóloga, tá? Há mais de Uhum. 35 anos ela é psicóloga. Mas, na hora que eu fui fazer a apresentação dela, eu não podia usar o termo que ela era psicóloga, porque a associação dos psicólogos não aceita, né? O conselho, né? Eu conselho. Aham. Mas Existe muita confusão e existe também as normas, existe toda a normativa, né? exatamente. Agora, sabe o que é curioso, Padre? É que quem Hum. formulou, quem criou, quem desenvolveu a teoria de regressão à vida passada foi um psicólogo americano, o Morris Netterton. Exatamente. Lá eles aceitaram, lá eles aceitam, tá? E foi ele que desenvolveu isso. Então eu apresentava ela como graduada. Aí ela veio dar esse curso maravilhoso, extraordinário, mas eu não quero falar mais agora de regressão à vida passadas, não. Quero falar agora de espiritismo, que é o seu tema, minha amiga. É o meu tema pelo qual também eu sou apaixonada. Mas para você ver, a gente estava falando sobre a questão de preconceito, de medo, inclusive, né? Eu tenho um quintal de estrelas e eu estava até falando com a Helena outro dia. Eu tenho um quintal de estrelas já desde 2016. 2016, 4 anos. E eu comecei o quintal de estrelas, onde eu faço muitas referências, frases motivadoras, mas muita essência é espiritualidade, né? Só que eu nunca tinha dito que eu era espírita. Até porque eu não saio por aí perguntando qual é a tua religião, Cláudio. Não me Uhum, interessa, porque não me interessa. Não me interessa a fé que você processa, me interessa os atos que você pratica, né? Então, quem você é me diz muito mais do que aquilo que você acredita.
Porque tem até o Divaldo Franco, um grande espírita, uma frase que ele falou, e isso justificou tudo para mim. Ele disse o seguinte: não, eu não quero que você seja um espírita, eu quero que você seja uma pessoa do bem. Então, se você é uma pessoa do bem, não importa qual a tua profissão de fé, vai importar suas ações, se aí você vai progredir espiritualmente, moralmente, intelectualmente, porque você é uma pessoa do bem, né? Uhum. Então, assim, o espiritismo, ele tem hoje muito menos, ele sofre muito menos preconceito, mas no Quintal de Estrelas eu senti uma reação. Quando eu comecei a fazer as lives falando, inclusive no grupo de oração, e aí eu disse que eu era espírita, até porque eu fazia o Evangelho no Lar, no grupo de oração, as pessoas que são evangélicas, outras, nem todas, né? Não vou generalizar, eu acho que elas se assustaram, né? Eu acho que elas se assustaram. E aí eu percebi essa reação, mas eu não posso deixar de ser quem eu sou, porque é da minha essência. Então a gente não pode negar a essência de quem a gente é, e a gente tem muito que respeitar a essência dos outros, né? Então o espiritismo, a gente chama de uma doutrina consoladora. Por quê? Porque você percebendo que existe a continuidade da vida, você tem menos medo da morte. Você tem menos tristeza com relação, por exemplo, à partida de alguém, porque é claro que dá saudade, mas você tem a certeza de que ela está seguindo adiante na missão dela, que é exatamente do aperfeiçoamento espiritual. Ziraldo disse uma coisa bem interessante, ele escreveu, Ziraldo, né, que escreveu O Menino Maluquinho. Isso. Ele disse que o neto dele, quando a esposa do Ziraldo faleceu, o neto dele perguntou: avô tá bem? Aí o Ziraldo respondeu para ele o seguinte: Ziraldo é ateu. Ziraldo respondeu o seguinte: se for do jeito que ela acredita, e ela acreditava exatamente nisso, né? Se for do jeito que ela acredita, ela está bem, ela está continuando, ela está trabalhando. Mas se for do jeito que eu acredito, ela também está bem, porque acabou, não tem nada, entendeu? Então aquilo, se eu posso acreditar que existe alguma coisa além, e eu posso acreditar que não existe nada, eu prefiro acreditar que existe alguma coisa além. Até porque se fala muito que o espiritismo é uma religião. Ele tem três pilares. É científico, é a religião e também a filosofia. Então a gente precisa realmente se aprofundar no espiritismo para entender o que é o espiritismo. Mas as pessoas que têm preconceito, porque, por exemplo, eu já fui para todas as igrejas que você imaginar para assistir um culto, para assistir missa, sabe? Uhum. E eu não tenho problema, eu gosto de estar ali, mas essas pessoas, elas geralmente não vão a um centro espírita, porque existe, primeiro, um desconhecimento do que acontece no centro espírita, e segundo, o medo e o receio, entendeu? Então, sobre o espiritismo, é isso. E qual é o divisor de águas que eu falei? É a questão da reencarnação. E o que é a reencarnação? O que seria a reencarnação? O que você acha que é a reencarnação? Pro Cláudio? Sim, doutor Cláudio. Tá perfeito. Para mim é muito claro. Não sei se encaixa na doutrina espírita. É o seguinte: em algum momento nós estávamos com Deus e viemos para a Terra e tivemos um corpo físico. Quando nós chegamos aqui, ao longo do nosso desenvolvimento, a gente foi esquecendo aquela relação que a gente tinha direta com Deus e começou a se identificar com a matéria. Dentro da identificação da matéria, a gente foi desenvolvendo a ignorância, foi fazendo algumas coisinhas mais movidas pelos instintos do que a nossa mente mais elevada, e de repente chegou um dia que o corpo físico não teve mais utilidade para aquela essência divina que estava, e ela voltou lá para onde estava Deus. Quando chegou lá, Deus disse: e aí, foi que tu aprendeu lá? Rapaz, aprendi um bocado de coisa. Tu aprendeu a perdoar? Não, aprendi a perdoar, não. Rapaz, tu aprendeu a amar o próximo? Não, aprendi. Então, é o seguinte, tu vai dormir um pouquinho, mas tu vai nascer lá de novo, porque o importante não é o corpo que tu tem, o importante é essa alma que está comigo aqui agora, presente, claro que tudo isso é uma alegoria, que é para tu aprender essas lições. Aí a alma, tá bom, senhor, se tu tá dizendo é porque é bom. Aí vem aqui em outro corpo, chega aqui, aprende um bocado de coisa, aí o corpo não serve mais, dormiu, voltou para lá, aí Deus pega: e aí, como é que foi lá? Tu aprendeu a perdoar? Rapaz, perdoar eu aprendi. Agora esquecer eu não aprendi, não. Mas, rapaz, tu não aprendeu a lição de novo, doutor. E assim vai bolando, sempre buscando esse desenvolvimento. Tem alguma coisa a ver?
Mais ou menos, mas assim, se a gente imaginar que a gente morre e volta para Deus, a gente se coloca num patamar de desenvolvimento, de aperfeiçoamento espiritual muito Aham, avançado, né? Porque para você ter o aham, privilégio de chegar lá na fonte de toda a inteligência, sabedoria e poder, aham, é porque aham. nós. Mas eu acho que isso faz parte também da nossa humanidade. A gente às vezes se Uhum. acha, né? A gente se acha. Mas é assim, o que que eu acredito, o que que a doutrina diz, porque eu também ainda sou uma espírita em formação. A gente Ok. nunca está completa, a gente sempre vai estudando, né? Aham, Nós somos essencialmente espíritos. Nós somos um espírito dentro de um corpo e não um corpo carregando um espírito. A nossa essência é o espírito. É o que realmente importa. O corpo é essa casca. certo. Existe dentro dessa casca a nossa essência divina, que é o espírito. Esse espírito, e aí vem outra coisa que as pessoas ficam, como assim? A gente pode, por exemplo, a gente está, eu, Cláudio, estamos aqui no planeta Terra, né? Sim. Porque com certeza nós não somos ainda seres aperfeiçoados o suficiente para estarmos em mundos mais evoluídos. Como assim? Mundos? Existem vários outros mundos. A Terra não tem o privilégio de ser o único mundo habitado, habitável e que a gente se serve dele para estar aqui para aprender e para através disso a gente evoluir, né? Então, se existem outros mundos, vamos partir por aí. Se existe a possibilidade de você renascer, ou seja, reencarnar, por que que não é possível? Aí diz assim, a ciência não provou. Aí é que tá. A ciência já está provando muita coisa que antes a gente não tinha acesso. E que vem corroborando, e a parte da ciência dentro do espiritismo, corroborando exatamente isso. Nós somos energia, energia que se transforma, e essa energia que se transforma chama-se espírito. Então, aqui no planeta Terra, a gente está aqui para evoluir moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Derrubei aqui o celular, como sempre, eu estava esperando acontecer, né? Porque eu faço isso sempre. Aham, E aí, se a gente tem essa possibilidade de evolução, e aí a gente pode falar para as pessoas, você mostrou um livro, eu vou mostrar um também. O Espiritismo tem os 5 livros essenciais, assim, né? Para você entender a doutrina. O Livro dos Espíritos, e a gente tem aquele rapaz lá, muito interessante, o Allan Kardec. Ele começou a estudar o Espiritismo exatamente porque, cientificamente, ele foi atrás de saber como é que as mesas girantes, lá em 1800 e carne assada, como é que o que era aquilo, né? E uhum, como é que isso começou a acontecer em todos os lugares do globo terrestre ao mesmo tempo? Aí as pessoas dizem assim, mas por que só nesse período? Deus essencialmente é justo. Como é que eu vou chegar para uma criança de 1 ano de idade e dizer para ela, você não pode fazer isso, porque vai acontecer isso, isso e isso, esperar que aquela criança entenda, assimile e não faça. A gente precisa dizer para ela, isso na tomada aí, se você meter o dedo aí na tomada, um bicho vai te morder. Não é assim que a gente faz? Para que claro. ela entenda que tem um risco. Então, como é que Jesus, lá atrás, ele viria com a mensagem de reencarnação, de espiritismo, de evolução? Ele vinha dizendo por parábolas que isso existia. Existem muitas moradas na casa do meu pai. Que moradas são essas, né? Então, ele vinha com uma mensagem que, àquela época, era assimilável pelo estágio de intelectualidade que aquelas pessoas estavam naquele momento, entendeu? Não Uhum, adiantava ele não vir falando por parábola, porque as pessoas não iam entender, não iam entender a essência da mensagem dele. O que ele dizia? Caridade, e dizia não. O que é que ele fazia? Ele mostrava, né? Ação, caridade, essa caridade, a irmandade, todos somos filhos do mesmo Pai, então essa igualdade, e o dever da gente, das pessoas que estão num estágio de evolução mais adiantado, de pegar pela mão as outras pessoas e andarem juntas, né?
Então, o Espiritismo é isso. E hoje, a ciência prova, por exemplo, o poder da oração. Se você está orando e tem um estudo feito, por exemplo, com pacientes em fase terminal de determinadas doenças, que aqueles que têm fé, eles até se curam, né? E o que foi que Cristo disse lá atrás? É a tua fé que te cura. Não sou eu que estou te curando, não, é a tua fé. Então, o Espiritismo é isso. Ele vem tentar mostrar que a gente não é matéria, não devemos viver pela matéria, mas devemos usufruir dessa matéria porque ela nos é necessária nesse estágio em que a gente está do adiantamento espiritual. Quando nós tivermos realmente mérito, aprendermos, né, para não poluir mundos mais evoluídos, a gente estar evoluído também, a gente vai realmente reencarnar em mundos mais evoluídos. E a gente está aqui também, muita gente em missão, para ajudar a resgatar essa terra, esse planetinha que estava realmente... É que nem a gente saiu lá da primitividade e veio evoluindo. Se não houvesse a possibilidade de reencarnação, de regeneração dos espíritos e do planeta, como é que a gente saiu lá da época da barbárie e a gente vem se civilizando, entendeu? Então, eu acredito muito nisso mesmo. Muito bem. Eu não sei nem se foi isso que você perguntou, mas... Mas está bem respondido. Bom, eu tenho em casa, eu gosto de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, acho extraordinário. É um dos livros que eu gosto. Pequenininho. Uma das preces mais bonitas que eu acho é a prece de Cáritas. Para ter uma ideia, eu coloco ela como Pai Nosso, mais por respeito ao Pai Nosso, como as duas orações mais lindas que tocam meu coração profundamente. No entanto, eu me posicionei como uma pessoa que observa, estuda, não defende bandeira, mas ama todas as bandeiras, que você falou, é muito bonito. Isso. Agora, Fátima, de maneira assim, bem específica, não sei se você sabe, mas teve um período que, quando eu estava migrando do Evangelho, da igreja evangélica para outros conhecimentos, eu queria saber se existia esse tal de espírito mesmo. Aí eu trabalhava com uma pessoa nos Correios, o nome dele era Glícia, e ele era um bandista. E todo mundo tinha muito preconceito com ele. Aí eu perguntei, Glícia, se eu quiser falar com o espírito, eu consigo? Ele disse, claro que consegue. É mesmo, eu quero conversar com a pessoa. Rapaz, pois sábado, vamos lá no centro onde eu trabalho? Vamos. Eu fui com meio medo e meia coragem. Eu imagino. Quando eu cheguei lá, meia coragem ficou com um pouquinho de medo. Aí ele me apresentou um senhor de 1,80 m, 1,85 m, e ele falou, Cláudio, tá vendo esse moço? Ele nunca bebeu e ele nunca fumou. E era um cidadão, devia ter uns 80, 75, 80 anos. Muito bem, fomos lá para esse local. Aí, de repente, o moço fica no meio de um círculo, tem um bocado de gente ao redor, e os caras trazem 1 litro de cachaça sem nada. E o cara, guti. A primeira coisa que eu pensei, esse Glícia é um mentiroso, fela da mãe. Disse que o homem nunca bebeu, e agora? O cara terminou de engolir a cachaça todinha, trouxeram um monte de cigarro enrolado assim. Aí, de repente, aí tava aquele homão lá, Fátima, aí de repente... O cara se transfigurou. Aí começou a tossir, recebeu um preto velho e tal, falou com todo mundo. Aí chegou minha vez, né? Quando eu fui falar com ele, você quer com aquela voz totalmente diferente? Rapaz, é porque eu quero falar com o espírito. Aí você já está falando comigo? Não, senhor, eu estou vendo seu corpo aqui. Eu quero falar com o espírito, que ele me conheça e ele me diga alguma coisa que eu saiba que é para me acreditar nele. Aí o espírito lá chegou e disse para mim, esse senhor ainda, né? Estava encarnado, disse, olha, o que você está fazendo é muito perigoso. Eu disse, não, mas se o senhor é uma pessoa mesmo de Deus, você sabe que minha intenção é intenção boa. Eu quero falar para acreditar, não é para zombar, não. Fátima, aí apareceu um camarada assim, rapaz, uma cena assim, eu fiquei todo arrepiado, os cabelos devem ter ficado tudo assim. Aí, meu filho, você apareceu. Olha o diálogo, Fátima. Meu filho, você apareceu, onde é que você estava esse tempo todo? Você nunca mais vai deixar minha comida e tal. Aí o Glício, perto de mim, né, que era para me dar o apoio moral, aí disse, claro, você está conhecendo pela voz? Não. Aí perguntou o nome dele, disse o nome dele lá que eu não lembrava. Aí disse, não, mas você traz comida para mim, você nunca mais trouxe comida. E o Glício aí, Aí o Glício, olha, ele não está lembrando do senhor, não. O senhor poderia aí dizer algum sinal? Olha, depois pergunte à dona Maria, sua avó, sobre a comida que você está comendo. Ave Maria. Eu moro atrás da casa
não lembrei de nada. Eu sei, minha amiga, que na hora que terminou aquilo ali, eu só tinha duas coisas para fazer. Um era falar com aquele moço bem grandão que bebeu aquela cachaça que o Gleice mentiu para mim. Aí eu fui falar com ele, moço, o Gleice me disse que só não bebe, nunca bebi, nunca fumei. Aí, eu pensei no seu Casimba. Sim, vai. Aí ele pegou, não, mas não foi do seu Casimba, não. Pô, aí ele pegou e fez assim, eu pedi pra ele dar um sopro na minha boca, que se esse cabra tinha com a cachaça aí, aí ele soprou, cara, 0, 0. Só tinha um hálito de uma pessoa, né, que não tinha comido ainda direito. Uhum. Aí ele disse, mas cadê eu vi seu bebê? Meu filho, se fizeram um exame de sangue meu aqui agora, não tem nada de nada. Aí eu, uau. Mas tudo bem, passei por essa, fui pra cá. Cheguei lá, a minha avó já estava dormindo, tinha que esperar no outro dia eu fui cedinho, que era uma pessoa que eu levava comida para ela, que ela disse que o nome dela era tal, e que eu não sei quem é. Disse, meu filho, aquele moço que morava aqui atrás de casa, que morava numa casinha de palha, que tinha uma perna que fedia muito, que ele tinha uma ferida muito. Hoje eu sei que é câncer, na época também, porque também que era câncer, e que fedia muito, era você que levava comida para ele, que eu pedia para você levar. Cara, na hora que a Dinha falou. Você lembrou, né? Mas lembrei imediatamente. Então foi aí que eu pensei assim, rapaz, sabe uma coisa? Esse negócio de espírito existe mesmo. Aí ficou um detalhe, só que meus amigos que eram evangélicos diziam, Cláudio, tu vai para casa de Satanás, olha aquilo ali, uma desgraça, rapaz, tu vai perder tua alma. Mas teve uma coisa lá, Fábio, que tocou profundamente meu coração, e eu vou já falar sobre regressão, tá? Estou falando sobre o espiritismo. Aí, que era o seguinte, eles pegaram, já que aquele moço estava lá, aí o Gleice me disse, Cláudio, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai educar ele a aceitar a condição dele nova, que ele está vivendo num plano que não tem mais corpo físico. Aí ele disse, olha, mas você já morreu. Não morri, depois puxa o seu braço. Na hora que ele foi puxar o braço, o moço pegava no braço assim, deu um grito muito grande. Aí o Gleice disse, Cláudio, o braço dele esticou lá no plano onde ele está. Aí eles foram, então, educar ele para ele aceitar aquilo ali. Para mim, foi uma das maiores demonstrações de amor que eu vi na minha vida. Como é que pode Satanás estar com os outros satanazinhos do outro lado e ainda querer doutrinar eles para encontrar a luz? E foi aí que mudei a minha concepção sobre essa questão de evangélico. Aí eu percebi o seguinte, se eu estou errado em relação ao evangélico, eu posso estar errado também em relação... Aí fui pesquisar e gerou muitas coisas. Essa questão existem os espíritos sofredores que ainda não evoluíram o suficiente, não evoluem pelo amor, né? Por que existem pessoas que cometem atrocidades e estão vivendo entre nós? Primeiro, porque a gente não está todo mundo no mesmo estágio evolutivo. Segundo, porque essas pessoas, elas estão aqui para outras provas e outras expiações para evoluir. Só que quando chega no plano espiritual, no mundo da erraticidade, existe uma legião de espíritos do bem, evoluídos. Tem um aí do seu lado agora, tem um do meu lado agora. Então, são espíritos que querem o nosso bem e que... Pô, por que existe... eu vou sair aqui. Não, hoje eu não vou. Por que existe a intuição? Não existem só os 5 sentidos, né? E isso a ciência já comprovou. Existem outros sentidos. Já se fala em 8 sentidos. O que a gente costumeiramente chama de anjo da guarda, é o nosso, para cada pessoa, Deus é tão justo, tão maravilhoso, que para cada pessoa ele designa realmente uma pessoa que tem uma afinidade com você, que gosta, porque os que não gostam também existem, entendeu? Porque se a gente reencarna e a gente está aqui para evoluir, a gente fez muita porcaria lá atrás. A gente fez muita maldade. E aí diz que a gente não encarna, não erra de endereço na encarnação quando a gente vem para uma família, porque a gente vem para aquela família precisando resgatar algumas coisas. Então, se existe as pessoas que estão sofrendo no mundo espiritual, por exemplo, quando você pega esse livrinho e faz Evangelho no Lar, você está ali, você tem uma regularidade, você está cercado de espíritos que estão ali para te orientar, para te auxiliar espiritualmente, mas você também tem os espíritos sofredores, que muitos são trazidos pelos próprios espíritos evoluídos, para escutar aquelas palavras que são de amor, entendeu? Então, nesse caso aí, é o que você falou, é tanto amor, tanta vontade de ajudar, que aquilo sim faz sentido, se a gente pensar que Deus é justo. Porque se a gente imaginar que Deus é justo, não faria sentido, Cláudio, ver uma criança sofrer a vida inteira, morrer com 9 anos, 10 anos de idade. Qual é o sentido disso? Que Deus é esse? Entendeu? Então, existe uma justiça divina? Então, é claro que existe uma chance de ser melhor.
Numa única vida, só para encerrar esse pensamento, numa única vida, eu venho e nasço aqui no Piauí e tenho uma oportunidade, acesso à educação, à saúde e me desenvolvo dentro daquilo. Não, eu venho e nasço lá num país mais lascado da África. Eu não tenho acesso à água, não tenho acesso a ninguém, a família me venderam para alguém. Como é que é exigível daquela pessoa que ela consiga ser uma pessoa espiritualmente evoluída? Então, não seria justo esse Deus que permitisse que a pessoa fosse, por exemplo, entregue à danação eterna. Vai sofrer a vida toda e acabou, morreu. Não tem mais chance de fazer nada. Então é nisso que eu acredito, entendeu? Perfeito. Agora, Fátima, depois que o teu celular deu uma virada aí, teus lábios ficaram assim, bem marcados, viu? Ah, eu saquei isso aí. É aqui o... Aí. Tá. E, Fátima, Não, é o filtro. tá certo. Depois dos 55, só com filtro. Eu vou passar aqui algumas perguntas, né, que me fizeram antes sobre regressão a vidas passadas, né? Uma das perguntas é o seguinte: todos conseguem ver suas vidas passadas? Nem sempre consegue ver a vida passada dela. Porque para esse processo acontecer, é necessário que a pessoa ela queira, ela se abra. Dentro da hipnose, a gente costuma dizer que para ela funcionar é comparado a um paraquedas, só se estiver aberto, né? Então a pessoa tem que estar aberta. Agora, no geral, as pessoas realmente elas conseguem ter acesso a essas memórias, tá bom? Então, mas nem todo mundo, porque cada pessoa vai variar. E uma coisa que eu tenho percebido em algumas pessoas, quando elas não conseguem acessar, é como se elas não tivessem maturidade suficiente ainda para lidar com aquela questão que ela está buscando. Mas nem todos acertam. Aí tem uma pergunta que fizeram assim: lembrar de uma situação de outra vida que tem relação com o problema atual, que ficou bloqueado e foi resolvido, a pessoa consegue aqui também, se for desbloqueado, resolver aqui? Sim, o objetivo é exatamente esse. A pessoa tem um determinado bloqueio, determinado trauma emocional muito profundo que ela não consegue compreender. Você, primeiro no meu caso, eu procuro trabalhar com regressão ao útero, regressão de idade. Se ali nós não conseguimos identificar uma situação e a pessoa tiver interesse, então nós partimos para fazer uma regressão a vidas passadas. E quando a pessoa encontra aquela situação que pode, de alguma maneira, aparente com aquele desdobramento que ela está tendo hoje, aquele sintoma, a gente faz uma ressignificação, uma compreensão, uma liberação daquela memória, e a pessoa, quando volta, tanto na regressão a vidas passadas como hipnose, ela tende a se livrar daqueles sintomas. E lá em Teresina, eu é muito amigo de uma pessoa lá bem legal, ele era deputado, e ele tinha muitas dores de cabeça, mas dores terríveis, terríveis, Cláudia, minha cabeça volta a estourar. E ele ficou sabendo de um terapeuta que tinha em Salvador, e ele foi lá fazer um trabalho de regressão a vidas passadas. Então, ele identificou a memória, Fábio, que lá no passado, bem no passado, na época ainda do Império Romano, ele era um dos comandantes de barcos, e naqueles barcos que tinha aqueles cabos que faziam pum, 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 para imprimir o ritmo, né, do barco na navegação. Então ele tinha que ouvir todo o tempo aquilo incomodava muito ele, e ele não conseguia tampar os ouvidos e nem fugir da obrigação. Então ele teria surgido com essa enxaqueca violenta, e lá nessa época, está com muito tempo, deve estar com 30 anos que ele fez isso, eu não trabalhava ainda nem com hipnose nessa época, ele me contou que fez um processo de ressignificação e a dor de cabeça dele acabou, a enxaqueca acabou. Lembrando que sempre o ideal, quando a pessoa aparece com dor de cabeça muito profunda, que quer fazer a regressão, ou mesmo trabalho de hipnose, é sempre bom também ver se a pessoa já fez algum tipo de exame com o médico, se foi nos médicos tradicionais, qual foi o diagnóstico que ele deu, para você também procurar certas intervenções que possa causar prejuízo das pessoas em relação a isso, né? É só mais uma perguntinha. TVP só pode ser vivenciado por pessoas que acreditam em vidas passadas? TVP, terapia de vidas passadas. Então, não. Qualquer pessoa que tiver interesse e que for necessário pode submeter um processo de regressão a vidas passadas. Normalmente, eu não faço por curiosidade. A pessoa quer saber para saber por que, então, quer saber algo da vida passada. Eu não acho muito legal. Eu fui quem, né? Que não seja parte de uma necessidade, sim, de uma
curiosidade. É isso, Fátima. O que você quer falar mais sobre o espiritismo? Eu quero te perguntar, eu quero fazer pergunta também. Peraí. Tá. Eu tenho uma Agora tua voz ficou curiosidade. bem longe, viu, Fátima? Eu acho que vou ter que botar meu É fone de ouvido. a Não sei se minha e você tá a me ouvindo tua aí. também. A minha e a tua. Não sei se foi aqui da queda do celular. Eu Tá me vou ouvindo botar o agora? fone de ouvido. Espera só um minutinho, Fátima, por favor. Eu vou botar Tá aqui o me fone. ouvindo? Eu tô longe, mas agora você vai ficar bem pertinho aqui, porque com fone de ouvido o milagre acontece. Pode fazer. Mas se você tá ouvindo? Perfeito, perfeito. Ó, é assim. O objetivo, deixa eu ver, do começo. Fernão Capelo Gaivota. Perfeito. Naquele livro maravilhoso, tem uma passagem que ele diz assim: por que você tem medo de voar? Você tem medo de voar? Não, você não vai morrer de novo de uma queda, né? E Uhum. aí eu pensei assim: realmente existe. Por que que eu, Fátima, tenho medo, pavor, pânico, eu entro em pânico com água escura? É tão profundo esse medo, é tão intenso, que se eu estiver olhando uma revista e eu passar e tiver uma foto do fundo do mar, me falta o ar. É muito profundo. Então, essas fobias, a própria psicologia, ela explica exatamente isso aí. Que a terapia que você faz, Cláudio, ela pode ajudar sim. Porque a partir do momento em que você descobre um motivo, você já pensa assim: existe um motivo. Porque o problema é quando você não sabe de onde vem aquilo. E É. você fica desesperado por não saber, né? Eu queria te Aham. perguntar o seguinte: como é que é o processo? Como é que você vai? Porque, por exemplo, eu acho que eu não sou uma boa candidata à hipnose. Eu acho. Oh, Eu tá acho, sério. enganada. Eu não consigo me entregar. Não, aqui veio um de Teresina, e lá na faculdade ele fez, dentro da sala, ele pegou várias pessoas e ele selecionou pessoas que ele achou que eram mais fáceis de serem hipnotizadas, e ele me tirou porque ele disse, ele disse que E eu realmente estava muito alerta, eu não consigo me Aham, entregar, eu acho que eu aham. fico alerta demais. Como é que é? Eu chego lá, Cláudio, eu quero retornar aí ao útero. Eu não sei nem qual seria também a finalidade de retornar ao útero, eu queria ir mais longe, né? Uhum, uhum, Como é uhum. que é o processo? É só o som da voz? É uma sugestão? Né? Como é que eu vou me entregar a um processo que vai me levar lá para 1900 e carne assada, para eu Uhum. saber quem eu era Tá. na década de 30, por exemplo? Ó, eu quero falar assim, você falou que tem essa questão de água escura, né? Aham. E Se tal. eu passar em cima Então, da ponte dirigindo um carro, eu fecho os aham, olhos para poder passar na ponte. tá. Ó, se você me procurar por causa desse sintoma, eu Hum. vou analisar o seguinte: em algum momento do teu aprendizado nessa vida, a regra, tá? A regra para 90% dos casos, você teve alguma experiência que o seu inconsciente associou a essa situação. Porque o que é fobia? Fobia é um medo desproporcional ao objeto fóbico. O normal é eu passar por É. uma ponte que todo mundo passa, é apenas uma ponte, ali é apenas água. Quando aquilo se torna muito grande, violentamente grande, isso se causa, então, é caracterizado por uma fobia. Então, a primeira coisa que eu vou querer saber é o que você quer fazer com isso? Não, eu quero me livrar, tá maluco? É. Alguém tá botando que eu Horrível. fobia de cobra e tal. Você quer se livrar disso? Quer? Tem certeza? Tem. Pô, muito bem. Aí o que a gente vai fazer? Às vezes, Fátima, a pessoa consegue se livrar desse medo só conversando. Comigo, claro. Tá Eu certo? imagino, Não, mas eu é sério, é acredito, eu sério. acredito em você, acredito bastante. Não, pois é, porque eu fiz muitos cursos, desmistifiquei uma porção de coisa de hipnose. A maioria dos trabalhos que eu faço é conversando com as pessoas, não é mais naquele transe conversacional. Só que para conversar, eu preciso compreender como é que o teu cérebro, como é que tua mente, que nem você sabe, ela decodificou que aquilo que era para ser um assunto normal se tornou um assunto pavoroso. Aí vem as perguntas, aí vem a construção mental. Mas digamos que você quer passar por um processo normal. Então, normalmente, nós estamos em estado de vigília, aí o nosso ciclo mental é assim, ó, bem elevado. Então, você precisa reduzir um pouco a respiração, ficar no estado com olhos fechados, geralmente com olhos fechados é bem melhor, se concentrar na respiração. Uma voz bem mais suave faz com que você se entregue mais facilmente. Porque assim, de alguma maneira, o teu inconsciente vai compreender que quando você era pequena, estava agitada, a sua mãe dorme, neném.
A cuca. Então existe alguma coisa na nossa mente que os sussurros, ele dá uma ideia de calmaria, de paz e tranquilidade. Então, muito bem, aí você está nesse estado maravilhoso e tudo. Eu vou pedir agora para que você acesse o dia que você teve mais medo daquilo. Então você cria uma referência, foi naquele dia e tal, você em estado de hipnose, então as sensações ficam muito profundas, ok? Aí eu vou pedir agora para que você deixe que sua mente leve para a primeira vez que aquilo aconteceu. E geralmente, quando ela leva para a primeira vez que ela aconteceu, ela identifica aquela situação. Fátima, falta 4 minutos para terminar a nossa live. Eu tenho certeza que a gente vai ter que ter Não outra acredito. live dessa, número 2. Pode até ser na próxima semana, ficar legal para você. Tá? Então, muito bem. Aí acessou aquele momento. Quando acessa aquele momento, Fátima, que aconteceu aquilo ali, aí eu levo você, Fátima adulta de hoje, para conversar, geralmente é na adolescência que isso acontece, ou na infância, para conversar com aquela criança na infância, dar um apoio moral para ela, explicar para ela que aquilo ali é mais um fruto de uma ilusão que ela teve, de algo que ela não foi amparada, não foi aceita, não foi acolhida. Quando isso acontece, ela se sente bem, começa a visualizar de uma maneira diferente e a gente ressignifica aquele trauma. Antes de derrubarem nossa live, né? Você já disse para mim que ninguém derruba a tua live, mas só uma coisa. E quando você sabe, ou pelo menos imagina que sabe onde aquilo começou e não consegue se livrar daquilo, porque eu acredito, Cláudio, olha só, a Helena quase morreu afogada no Tietê, em São Paulo. Eu tinha o quê? 7 anos de idade. O papai pulou dentro e eu, com aquela idade, fiquei ouvindo toda a conversa depois, né? E eu lembro bem de uma conversa. Era uma água muito escura e eu só peguei a Helena porque ela tinha um cabelo grande e vi os cabelos dela boiando, entendeu? Eita. Então, por aí. Aí fica para a próxima live o restante, mas eu sonhei muito com isso. Pronto, muito provavelmente a causa esteja aí, muito provavelmente. A nossa mente, ela tem uma coisa muito interessante. Para trazer coisas negativas para dentro dela, ela é super aberta. Para tirar o que está negativo, mesmo você tendo consciência, ela é fechada. Daí vem aquela ideia que nem sempre você compreender porque as coisas acontecem faz com que elas sejam resolvidas. Fátima, vamos deixar marcado a próxima live? Bora, marca aí, eu tô Pode ser aqui. próxima semana? Pode ser? Que dia é hoje? Quarta, né? É. Quarta da próxima, pode ser? Pronto, eu vou me programar e a gente avisa o pessoal. Fátima, foi muito bom a gente estar com você aqui, foi legal demais. Muito bom. Pessoal, desculpa por não ter lido os comentários e tal, porque a gente estava concentrado A gente aqui. se empolgou. Se despece, Fátima! Gente, valeu, viu? É só um breve até logo. Quarta-feira que vem, provavelmente, a gente está de volta. Valeu! Tchau, Cláudio. Tchau, Beijo. valeu, Fátima. Beijo para Daniela também. Já, tchauzão.